Olá, queridos pais de Cristo a todos. Vamos para mais uma aula do livro de Efésios. Nós falamos na aula passada a respeito do capítulo 1 e capítulo 2. Abordamos algumas ideias a respeito do capítulo 3, mas não chegamos a entrar mais a fundo, mas abordamos algumas temáticas muito boas. Nesta aula de hoje, nós vamos iniciar partindo do capítulo 3 ao capítulo de número 4, então nós vamos fazer essa transição de capítulos. Todavia, nós vamos ponderar alguns versículos, nós vamos falar a respeito mais de alguns versículos que dão todo o sentido ao capítulo determinado que nós estamos e estaremos estudando. Bem verdade que na aula passada nós falamos a respeito da motivação do apóstolo Paulo ao escrever a epístola ou carta aos Efésios, aos irmãos que estavam ali em Éfeso. A grande verdade é que toda carta que o apóstolo Paulo escrevera, ele escrevera com uma motivação. Era necessário que houvesse uma motivação para que ele escrevesse tal carta. Dando um exemplo disto, quando ele vai escrever a sua carta, a sua epístola, o tratado teológico romano, a epístola de Paulo aos Romanos, ele é motivado pela falta de oportunidade a qual ele não tem de ter contato físico com os irmãos de Roma, ao ponto dele iniciar a sua carta dizendo que ele muito desejou ir ter com os irmãos de Roma, com os cristãos de Roma, mas não fora possível, ele foi impossibilitado pelo Espírito Santo. E sendo este impossibilitado de ter um contato físico com os irmãos de Roma, ele então é motivado a escrever a sua carta, que nós conhecemos hoje como a carta de Paulo aos Romanos. Temos também a carta de Filipenses, que é considerada a carta mais alegre da Bíblia, ou o livro mais alegre da Bíblia. E quando o apóstolo Paulo escreve Filipenses, ele escreve motivado por uma oferta que ele recebeu dos irmãos de Filipos. Ou seja, ele está preso, recebe uma oferta, uma ajuda de custo, uma ajuda ministerial, e é uma oferta que deslumbra o apóstolo Paulo. Então ele tem necessidade de escrever uma carta de gratidão aos irmãos de Filipos. E não é apenas uma carta de gratidão, mas também é uma carta que se aprofunda em ideias doutrinárias e ensinos que o apóstolo Paulo promove aos irmãos de Filipos. E Efésios não é diferente. A única questão que Efésios tem diferente de Romanos e Efésios é a motivação. A motivação de Paulo escrevendo aos Efésios foi devido à separação que havia entre o grupo de judeus e o grupo de gentios convertidos. Gentios convertidos e judeus convertidos, eles não se unificavam, eles não se uniam. Ou seja, era um povo judeu ali, mesmo sendo cristão, e o povo gentil lá, mesmo sendo cristão. Aí o apóstolo Paulo ele vem aplicando essa verdade em Efésios, motivado em Efésios por isso, diante da separação que havia, sendo que Cristo veio para fazer a unificação dos povos, ok? Então hoje nós vamos trabalhar com essa ideia, com essa temática. E hoje nós vamos dar um tema para o capítulo de número 3. O tema do capítulo 3 de Efésios será o mistério revelado para todos, ou o mistério revelado que é para todos, seria a forma mais coerente, mais clara. Professor, como eu vou compreender que mistério revelado é esse? Vamos lá. No Antigo Testamento, se nós formos notar, o povo gentil sempre estava fora de um planejamento salvífico, se você for notar. Há resquícios que apontam que Deus tinha um planejamento para esse povo, o povo gentil, que éramos nós. Ou seja, o povo fora a parte judeu. Então esse povo parecia que estava fora dos planejamentos divinos. Porém, você consegue ter alguns pontos resquiciais que Deus tinha um plano sim já preparado para o povo gentil. Quando é que você percebe isso? Quando você estuda e você lê o livro do profeta Jonas. Jonas no capítulo 1 recebe uma ordem para ir pregar a Nínive a respeito de um iminente juízo por causa do pecado do povo. Jonas foge, você conhece a história, depois de passar
no ventre do grande peixe, ele vai chegar do outro lado, vai chegar a Nínive, faz uma caminhada, na verdade, até chegar a Nínive. Quando ele chega em Nínive, ele começa a pregar, e você olhando para o texto, dá para notar que Jonas não está pregando com uma vontade, não está pregando com ímpeto, não está pregando como um profeta daqueles tempos. E quando você percebe isso, você ainda assim consegue enxergar o povo de Nínive se arrependendo, ao ponto que deste arrependimento o povo de Nínive obteve misericórdia por 100 anos, por causa do arrependimento. Depois desses 100 anos, eles voltam a pecar de forma desenfreada, voltando a fazer muito pior do que aquilo que eles faziam lá atrás no período de Jonas, e eles são julgados pelo Senhor. Então você percebe que há sim um plano para eles, já mostrando isto, resquício, pontos bem escondidos ali no livro de Jonas. Então havia sim um plano para o povo gentil. Deus não odiava o povo gentil, Deus nunca odiou o povo gentil, porque o povo gentil também fazia parte da sua criação. Então, o povo gentil, a única complicação era que era um povo ainda de um duro coração, que tinha dificuldade na conversão, ok? E aí o povo de Nínive se arrepende, passa o período, passa em torno de 100 anos, eles voltam a praticar, são julgados pelo Senhor. Então você consegue notar que havia sim, sempre houve, na verdade, um plano de salvação para o povo gentil. Mas em Efésios, ou melhor dizendo, no Novo Testamento isso é mais claro, mas em Efésios, Paulo, ele pauta isso como um mistério revelado. Que mistério revelado é isso? O mistério da salvação. O mistério da salvação não ficou apenas privado ao povo judeu. O plano da salvação está revelado, manifestado a todos aqueles que recebem Cristo em sua vida. Então, Paulo, ele mostra que não há distinção entre o povo judeu e o povo gentil, porque todos nós nos tornamos um em Cristo. Aí nós podemos pegar como referência João 3,16. João 3,16 diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vai reparar que em João 3,16, você vai notar que em João 3,16, Jesus é apresentado como unigênito Filho de Deus. Ou seja, Jesus era o único. E sendo Jesus o único, nota-se que não existia outro filho, ok? Mas aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, apresenta agora Cristo não como unigênito, mas apresenta ele como primogênito. Vamos lá? Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então lá em João 3,16, Jesus é unigênito, o único filho. Ou seja, não existia outros filhos. Moisés foi um grande legislador, mas não foi filho. Elias foi um grande profeta, mas não foi filho. Jeremias foi um grande profeta, mas não foi filho. Isaías foi um profeta messiânico, mas não foi filho. Até então, Jesus era o único filho, apresentado em João 3,16. Tá? O unigênito Filho de Deus. Mas aí você vai ver o apóstolo Paulo despertando uma ideia diferente depois que Cristo vai ao Calvário. Ou seja, Cristo após o Calvário não é mais unigênito, ele é primogênito. Unigênito tem a conotação de único, apenas um. Primogênito tem a conotação, se há um primeiro, há o segundo, há o terceiro e por assim consecutivamente. Então aí você lê em Colossenses 1,15, escrito assim: o que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, qual é a verdade que o apóstolo Paulo quer abordar aqui? Nós somos agora uma grande família, um único povo, uma única igreja. Então não há mais essa separação distinta, até porque o mesmo Espírito que habita nos judeus é o mesmo Espírito Santo que habita no povo gentil. Não há um Espírito Santo específico para os judeus, um Espírito Santo específico para o povo gentil. Não existe essa possibilidade, ok? Então aí nós vamos ver que no capítulo 3, verso de número 1 de Efésios,
Paulo já começa a apresentar uma verdade, e parece que essa verdade está um pouco oculta. Ele começa dizendo assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, ou os gentios. Você nota que a apresentação do apóstolo Paulo é devido a uma causa, porém parece que o texto não revela que causa é essa, mas a causa você consegue entender lá no capítulo 9 de Atos. Lá em Atos você consegue compreender qual é a causa que ele se coloca como prisioneiro de Jesus Cristo, ok? Porém, mais claramente, nós temos a ideia no capítulo 2, verso de número 15 de Efésios, de uma forma mais clara, essa causa do apóstolo Paulo ter sido, ou ele se fez prisioneiro, né, a Cristo. Aí nós vamos ler aqui Efésios capítulo de número 3. Vamos lá? Abra sua Bíblia. Efésios capítulo de número 3. Capítulo de número 2, melhor dizendo. Efésios capítulo de número 2. Versículo de número 13, 14 e 15. Aí você vai notar qual é a causa que ele está falando no capítulo 3, ok? Se você for ler, ele está dizendo assim, ó: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Que causa é essa? Está descrita no capítulo 2, versículo de número 13, 14 e 15 de Efésios. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Inimizade de quem? Do gentio e o judeu. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenância, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele matado a inimizade. Então, esse um só corpo é Cristo, o corpo de Cristo. Então, pelo corpo de Cristo na cruz do Calvário, a inimizade foi quebrada, a separação foi quebrada, a barreira que estava no meio, o muro que estava separando os dois povos foi quebrado. Infelizmente, nos tempos atuais, eu falei isso na aula passada, pessoas no seio cristão têm levantado esta barreira de divisão, uma barreira de rebelião, uma barreira divisória que tem separado os irmãos, mesmo sendo todos ali que vieram da conotação de gentios, tem criado sim uma divisão dentro do seio cristão, tanto que o apóstolo Paulo batalhou para isso não acontecer, para que isso não viesse crescer. Infelizmente, nos tempos atuais, se faz necessário abordarmos esta verdade. A missão que foi delegada ao apóstolo Paulo mantinha o apóstolo vinculado a Cristo através de uma lei interna, visto que ele era cativo, prisioneiro no entendimento, ok? Então, qual é a verdade aqui? O apóstolo Paulo, ele estava aprisionado a Cristo não apenas na conotação aqui física, porque ele foi preso sim, devido à obra da salvação, devido à pregação, exposição do evangelho, sim, ele foi prisioneiro. Mas aqui a conotação de Efésios, que ele é prisioneiro de Cristo, está na descrição da mentalidade, da forma de pensar, ok? Então, tendo dito isso, nós notamos que o apóstolo Paulo, ele é prisioneiro de Cristo através da sua mentalidade, do seu pensamento. E, por consequência, o seu comportamento está cativo a Cristo, ok? O seu comportamento está cativo a Cristo. Então, tudo aquilo que o apóstolo Paulo, tudo aquilo que o apóstolo Paulo se comportava estava vinculado a Cristo, tá? O comportamento do apóstolo Paulo estava vinculado a Cristo. Aí, nós temos a ideia a respeito de uma lei interna, ok? Aí nós vamos ler aqui, ó, Salmos de número 139, verso 15, 16 e 17.
Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, de forma maravilhosa tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Verso 17, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma de todos eles. Aí você vai perceber que versículos anteriores, o salmista, ele apresenta que Deus colocou uma lei dentro dele. E essa lei que Deus colocou dentro do salmista é essa lei que nos torna cativos. Por isso que a sociologia ensina que o indivíduo busca se relacionar com algo que preenche o teu ser, porque todo indivíduo reconhece que há um vazio dentro de si, a qual ele não pode se completar por si mesmo. Então o ser humano vive em uma busca desenfreada em ser completo, enquanto ele busca ser completo nas coisas erradas, nos lugares errados, sendo que ele só pode ser completo em Cristo, porque ele está com uma lei que o cativa a ser de Cristo, ok? Então vamos lá. A ideia que o apóstolo Paulo expôs sobre ser prisioneiro de Cristo é melhor explanada em 1 Coríntios 9, 16 ao verso 19. Vamos ler o que está escrito? Está escrito assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Verso 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então você percebe que o apóstolo Paulo se faz de servo para ganhar. Cristo fez a mesma coisa. Cristo se fez de servo. Ele veio para nos servir. Ele nos serviu com o banquete da salvação, nos serviu com o banquete da justificação, nos serviu com o banquete da santificação, nos serviu com o banquete da misericórdia divina, da graça divina. Então tudo isso nós fomos servidos por Cristo. O apóstolo Paulo, como dispenseiro da dispensa de Deus, da dispensa de Cristo, ele é aquele que, quando o banquete já foi posto à mesa, ele separa o banquete e vai levando a cada grupo do povo gentil. E também ele tem a oportunidade de falar ao povo judeu. Ok? Vamos lá? Paulo não quis ser apenas um dispenseiro em si, alguém que anunciava o evangelho de bom grado, com o intuito de receber um prêmio maior, para tanto que ele quis se prender à causa. Nós já entendemos que o apóstolo Paulo compreendeu a causa, entendeu a causa para a qual ele foi chamado. Se você for perceber, Atos capítulo de número 9, e Jesus usa uma expressão para ele, dizendo que eu lhe mostrarei o quanto há de padecer por causa do meu nome. A causa faria o apóstolo Paulo padecer. A causa faria o apóstolo Paulo ser preso. A causa faria o apóstolo Paulo ser espancado. A causa faria o apóstolo Paulo ser executado. E ele se prende tanto à causa que ele não nega no momento que deveria, olhando de uma forma fria, olhando de uma forma sem espiritualidade, no momento que ele poderia negar, ele não nega, porque ele está preso à causa. E alguém só pode estar preso a uma causa quando ele entende que causa é essa. Então, você percebe que o ministério do apóstolo Paulo, ele possui sentido por causa da causa. Por causa da causa. Então, ele entende que é essa causa que faz o acreditar que todo sofrimento é necessário. Uma frase do filme Apóstolo Paulo, que me marcou muito, é a frase: nenhum homem morre por aquilo que não acredita. Nenhum homem morreria por aquilo que não acredita. Então, se alguém morre por algo, é porque ele acredita na causa, ok? Então, nós precisamos ter essa ideia. A Igreja de Cristo é um novo corpo
que une gentios e judeus. Ambos têm acesso ao Pai com ou através de um mesmo Espírito. Então não há essa divisão, ok? Não existe essa divisão. Aí nós podemos fazer algumas divisões aqui de Efésios, comparando ao capítulo de número 3. Efésios capítulo 1, você percebe a apresentação pessoal do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 3, verso de número 7 e verso de número 1 também você percebe outra apresentação do apóstolo Paulo. No capítulo 1, verso 3, ele louva a Deus. No capítulo 3, verso 20 e 21, ele também louva a Deus. No capítulo 1, verso 9, ele mostra o mistério desvendado. No capítulo 3, verso 6, também apresenta o mistério desvendado. Capítulo 1, verso 19 de Efésios, ele apresenta o poder de Deus. No capítulo 3, verso 7 e capítulo 3, verso 20 de Efésios, ele apresenta o poder de Deus. Em Efésios 2, 22, ele apresenta a morada do Espírito, e em Efésios 3, 17 também apresenta a morada do Espírito. Então você percebe que ele sempre dá esta ligação, essa conexão, para mostrar que a causa não está apenas no capítulo 3, a causa já estava aparecendo no capítulo de número 1 e também em outras de suas epístolas. Vamos lá, verso de número 2. Como eu falei, nós vamos abordar alguns versos, então seremos um pouco mais vagarosos. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Nós da linha assembleiana protestante, nós acreditamos nas 7 dispensações. A primeira dispensação é denominada como a dispensação da inocência. Aí depois da dispensação da inocência, o homem comete o pecado e entra a dispensação da consciência. E vem entrando outras dispensações. Nós hoje estamos na dispensação conhecida como dispensação da graça, considerada esta a penúltima dispensação. Após essa, nós cremos na dispensação do milênio. Ok? Então aqui o apóstolo Paulo está falando da dispensação da graça de Deus que para nós foi dada. Nós recebemos a dispensa da graça, o favor imerecido. Então nós tivemos contato, olha só, existe uma frase que diz assim: o evangelho é um mendigo falando para um outro mendigo aonde achou o pão. O evangelho é um mendigo falando para o outro mendigo aonde achou o pão. Ou seja, o mendigo teve acesso a uma dispensa. Ele não merecia porque não foi ele que trabalhou, não foi ele que padeceu, não foi ele que se sacrificou para que aquela dispensa estivesse cheia. Todavia, ele encontrou essa dispensa. O dono da dispensa lhe deu liberdade de usufruir dessa dispensa. E não só a liberdade de usufruir dessa dispensa, mas também de convidar a outros a também usufruir da mesma. Então, quem é o mendigo? O mendigo somos nós, que tivemos a oportunidade de recebermos um favor imerecido, porque alguém se sacrificou, alguém padeceu, alguém sofreu para encher a dispensa, e nós que fizemos esta pessoa, este ser sofrer, que é a pessoa de Cristo, estamos tendo agora acesso à dispensa, que nós não sofremos para ter. Então é por isso que é a dispensação da graça. Nós temos contato com uma dispensa que nós não lutamos para ter. E quantas pessoas desvalorizam a dispensa graciosa de Deus, a dispensa do favor imerecido de Deus. Por isso o apóstolo Paulo certa vez aborda que nós não podemos usar da graça para pecarmos livremente. Sabe o que é isso? A pessoa recebe a graça, tem contato com a dispensa da graça, tem contato com a dispensação da graça, mas faz mau uso dela. Além de não merecer, quando recebe, faz mau uso dela. Paulo vai conscientizar no entendimento acerca da complexidade que havia por trás do ministério do apóstolo Paulo. Só é possível aqueles que já ouviram acerca da graça de Deus. Tal graça foi apresentada aos gentios por intermédio do apóstolo. A mensagem que o Paulo pregava era desconhecida tanto para os judeus quanto para os gentios. Somando a isto, ele precisava pregoar o evangelho de maneira que convencesse os judeus a abandonarem a ideia de que a salvação era exclusivamente do povo de Israel e sem menosprezar os gentios.
Como conciliar homens que tinham a cruz de Cristo como escândalo e loucura? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, os cristãos pela loucura da pregação. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que loucura? Porque o evangelho é loucura. Pois bem, todo aquele que era crucificado no madeiro era tido por maldito, ou seja, que é crucificado no madeiro é tido por amaldiçoado. Então, por que o evangelho se torna uma loucura? Porque estamos pregando um homem que para a sociedade foi um perturbador da paz pública, um bardeneiro, um falso profeta, qualquer um outro homem que tentou aí ganhar fama, notoriedade dentro da sociedade e foi crucificado, e a crucificação ela era a representação de maldição. Então, por que para a sociedade o evangelho é loucura? Porque nós pregamos um Cristo que foi crucificado, e se aquele que foi crucificado era tido por maldito, nós estamos pregando o evangelho de alguém que foi maldito. Mas aí o apóstolo Paulo é enfático em dizer que ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldito para que o maldito se fizesse filho, se tornasse filho. Então o maldito da história não era Cristo, o maldito da história éramos nós. E ele se fez maldito para que o maldito se fizesse filho, se tornasse filho. Então você não é maldito, você é filho por meio da obra de Cristo, a obra do Calvário. Porém, Paulo pregava confiando em Cristo, que concedeu a missão de proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que nele crê. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, só é loucura. Esses dias eu fiz uma publicação de uma frase e eu disse assim: o Evangelho só é loucura enquanto você não tem contato com ele. Porque quando você mergulha no Evangelho, você entende que não é loucura, é poder de Deus. E quantas pessoas, inúmeras pessoas cristãs, não sabem o poder do Evangelho. Marcos, como eu descubro o poder do Evangelho? É só você olhar para quem você era 10 anos atrás. Como eu descubro o poder do Evangelho? É só você olhar para quem você era 20 anos atrás. Como eu descubro o poder do Evangelho? É só olhar para os seus comportamentos antes de ter contato com o Evangelho. Você vai ver o poder que o Evangelho tem. Você pode ler qualquer outro livro. Você pode entrar em diversas palestras motivacionais. Você pode ouvir vários quotes. Pode ouvir vários pessoas que vão te motivar a ser melhor, mas nada vai ter o poder de lhe transformar como o Evangelho de Cristo. Nada. O Evangelho de Cristo te transforma em todas as áreas da sua vida. Financeira, emocional, psicológica, mental, tudo, física. O Evangelho tem o poder de mudar a vida do homem por completo. Por isto que é o poder de Deus. E o poder de Deus não se limita apenas à mente. O poder de Deus não se limita apenas à alma. O poder de Deus não se limita apenas ao espírito. O poder de Deus é ilimitado. É um poder ilimitado. Ok? Vamos lá? Versículo de número 3. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. A dispensação da graça de Deus era um mistério que foi manifestado ao apóstolo Paulo por revelação. Sobre este mistério agora revelado, Paulo escreveu algumas coisas no próprio corpo da carta. Vamos lá? Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2. Vamos achar aqui. Versos de número 13 ao verso de número 22. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez esta inimizade. Aí vamos pular lá para o verso 20, 21 e 22.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E aqui está no plural, não é apenas os gentios, está falando dos dois povos. Os dois povos foram edificados na pedra de esquina, na pedra fundamental, que é a pedra que é Cristo. Cristo é a pedra fundamental que nós fomos edificados, ok? Se você pensa que você é diferente, agora eu vou tirar aqui da categoria dos judeus, nós que viemos da categoria gentílica. Se você na sua igreja, se você aonde você congrega, por causa da indiferença, divergência de pensamentos, você não tem comunhão com o seu próximo, você não está edificado na rocha que é Cristo, na pedra de esquina, na pedra fundamental que é Cristo. Você está edificado em qualquer outra coisa, menos em Cristo. Alguém que está edificado em Cristo não permite que as pequenas indiferenças que tem entre ele e entre outrem permita que a comunhão seja quebrada. Porque uma vez edificado em Cristo, eu entendo que a minha diferença do meu próximo não pode ser maior do que a edificação aonde eu estou pautado, o fundamento onde estou pautado. Se Cristo é o meu fundamento que é Cristo tem que ser maior do que as minhas indiferenças com o meu próximo. Por isso que eu sempre digo que é impossível estar conectado a Cristo, que é a pedra fundamental, se você não estiver fundamentalmente tendo comunhão com o seu próximo. O apóstolo Paulo aborda isso em 1 Coríntios, capítulo de número 13, a respeito do corpo de Cristo. Então, se eu faço parte do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, eu não posso estar conectado à cabeça se eu não estiver primeiro conectado com o membro. Então, a consequência de estar conectado com Cristo se passa pelo fato de se conectar com o meu próximo. Verso de número 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo espera que os leitores de Efésios percebam o quanto ele compreendia o Evangelho, o mistério de Cristo, que agora foi revelado aos homens. O versículo 6 detalha a extensão e a compreensão do apóstolo Paulo. Aí nós vamos já pular para o verso de número 5. Qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus apóstolos e profetas. O mistério acerca da pessoa de Cristo ainda não havia sido revelado aos homens, porém agora o Espírito Santo de Deus revelou tal segredo aos santos apóstolos e profetas. É interessante observar que a revelação de Deus se deu aos apóstolos e profetas, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, Mateus 11, verso de número 13. É diferente a abordagem feita em Efésios da feita por Cristo em Mateus. Quando Cristo falou acerca dos profetas, ele disse que os profetas e a lei profetizaram até João. Ou seja, tanto os profetas quanto a lei apontavam para a vinda de Cristo em carne. E o profeta João Batista foi o último a profetizar acerca da vinda do Messias, que está descrito lá em Mateus 3:11. Os profetas da qual Jesus fez referência profetizaram acerca de algo que não lhes era plenamente compreensível. Da mesma maneira, a lei, que é uma profecia acerca de Cristo, mas que não era plenamente compreendida pelo povo. Já a abordagem de Paulo é diferente da que foi feita por Jesus. Paulo fala do mistério que foi revelado aos apóstolos e profetas de uma maneira muito clara. Então você percebe que Cristo, ele aborda, mas Cristo não esgota a ideia da profecia. Cristo não esgota a ideia do mistério ali que está sendo revelado. Mas o apóstolo Paulo vem esgotando. Então Cristo fez aquilo de forma proposital, pois na sua onisciência ele sabia que Paulo iria abordar essa ideia. Vamos lá. Paulo fala do mistério que foi revelado aos apóstolos e profetas. O mistério revelado é que os gentios também são herdeiros da promessa por meio do corpo de Cristo. Então, nós temos contato com a promessa. Nós somos co-herdeiros de Cristo por meio do corpo de Cristo. Aí nós vamos entrar aqui num fato importante, não está nem na aula para falar isso. Mas a Santa Ceia, né? Santa Ceia não, né? A forma correta de falar é ceia, ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela não tem validade
para quem não entende de comunhão. Perdão. Por qual motivo? Porque o que valida a ceia do Senhor, a ceia que eu ali participo, é o quanto eu tenho comunhão com meu irmão, após isso comunhão com Cristo. Por que isso? Porque a ceia fala de comunhão, fala de mesa. A ceia fala de proximidade, então se torna hipocrisia eu comer do pão, beber do cálice, comer do corpo, beber do sangue de Cristo, para ter comunhão com Cristo e não ter comunhão com meu irmão. Eu levantei uma parede de divisão. Ah, mas fulano pensa diferente de mim, ciclano pensa diferente de mim. Olha, ele fala coisas que eu não concordo, ela fala coisas que eu não concordo. A personalidade dela não me agrada, a personalidade dele não me agrada. Não importa. As pequenas diferenças não podem ser maior do que o grande fundamento que é Cristo. Então, se você permite que as pequenas diferenças entre você e seu próximo façam uma divisão entre vocês, ao ponto de vocês não terem comunhão, não darem a paz, não saudarem o próximo com a paz, isto prova que você está tão longe de Cristo, achando que está perto. Ok? Vamos lá. E esse é um fator muito importante. Versículo de número 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus. Nós já lemos e abordamos essa verdade. Então, como eu estou resumindo o assunto, pois o PDF que eu fiz a montagem aqui é muito grande. Ok? Mas eu vou mandar o PDF completo para vocês em nosso grupo. Do qual fui feito ministro, verso de número 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Este versículo complementa a apresentação inicial do apóstolo. Paulo identificou-se como apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Aqui ele complementa que foi feito ministro do Evangelho segundo o dom da graça, ou seja, o favor imerecido de Deus, qual lhe foi dado segundo a operação do seu poder. Verifica-se que o contexto continua sendo o poder de Deus. No capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo orou a Deus para que os irmãos se conscientizassem da suprema grandeza do seu poder. Então você percebe que todo o capítulo 3, ou boa parte dele, dá uma referência de forma graduativa a respeito do poder de Deus. Por que Paulo fala a respeito disso? Porque, irmãos, a salvação é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Por quê? Existe uma frase que diz assim: por merecimento nós temos o inferno. Por quê? Porque todos os dias nós temos comportamentos que nos identificam, que nos mostram que nós merecemos ir para o inferno todo dia. Todo dia nós temos um tipo de comportamento, toda semana nós temos um tipo de comportamento, todo mês, todo ano nós temos um tipo de comportamento que mostra que nós não merecemos o céu. É aí que entra o poder de Deus. O poder de Deus é tão grande que pega alguém que merece o inferno, olha isso, alguém que merece o inferno, e apresenta para ele a oportunidade, mesmo não merecendo, de ser salvo, viver em Cristo, receber a herança de Cristo, viver com Cristo, caminhar com Cristo e ser participante das maravilhas que Cristo irá manifestar na salvação. Deixa eu fazer uma alusão aqui que vai ficar melhor para vocês compreenderem. Existe um homem que cometeu um assassinato. Esse homem cometeu um assassinato, e esse assassinato ao qual ele cometera, ele foi julgado. E diante do tribunal, o juiz estava pronto para dar a sentença, e o advogado disse: olha, eu estou pronto a defender este homem com a minha vida, mesmo sabendo que ele merece ser preso, que ele merece ser julgado, que ele merece a pena de morte. Mas eu pago pela a vida dele com a minha própria vida. Esse advogado representa Cristo. O juiz olha para o advogado e, por causa do advogado, ele diz: então, a sentença foi dada, você está liberado, dizendo isso para o assassino. Após isso, o juiz disse: olha, ainda não acabou.
eu vi aqui na sua ficha que você não tem pai, você não tem uma figura paterna. Então, eu vou lhe adotar como pai, falando isto para o próprio assassino. Sendo que o juiz era o pai do advogado. Era o pai do advogado. E o juiz falou ainda para o assassino: não vou só ser seu pai, mas agora receba R$1 milhão. Olha o que está acontecendo. Ele recebeu uma paternidade, foi julgado de uma maneira que não merecia, ele merecia a pena de morte. Recebeu uma paternidade, também não merecia, e recebeu R$1 milhão. Por que R$1 milhão? R$1 milhão representa a graça. A graça de Deus é muito mais do que R$1 milhão. Mas aqui é apenas uma tipologia. Por quê? Porque o homem merecia ser condenado, mas recebeu a graça. Merecia ser condenado, mas recebeu paternidade. Merecia ser condenado, mas teve o advogado que o defendeu com a sua própria vida como irmão. Por isso que Jesus disse lá, ó, quem são meu pai e minha mãe? Quem são de minha família? São aqueles que fazem a vontade de meu pai. Se fazem a vontade do meu pai, logicamente serão meus irmãos. Então, nós somos esse assassino. É isso que o apóstolo Paulo quer apresentar. O tamanho do poder de Deus. Deus é o juiz que nos deu paternidade quando éramos órfãos e nos deu a graça quando estávamos perdidos. Versículo de número 8 e versículo de número 9. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve em oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, como nós falamos na nossa introdução, o plano da salvação para os gentios, já havia muito tempo, já estava oculta em Cristo, já estava preparada. Em alguns pontos do Antigo Testamento, esse resquício é apontado, é mostrado. Ok? Por isso que Jonas não compreendeu lá, porque ele não queria pregar, porque ele sabia que Deus iria ter compaixão, misericórdia. Parece que Jonas já compreendia que Deus tinha um plano de salvação para os gentios. A missão do apóstolo Paulo era anunciar as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos os homens a dispensação do mistério que esteve oculto ao longo dos séculos. O contato que os homens têm é com a mensagem do Evangelho, que contém um mistério revelado e que torna compreensível as riquezas de Cristo. Diferente é o aspecto deste mesmo Evangelho para os seres celestiais. Verso de número 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aí olha só, um ponto aqui muito, muito curioso. Os seres celestiais tinham consciência do poder de Deus e de que o verbo de Deus participou da criação. O verbo aqui é a pessoa de Cristo. Visto que em Cristo todas as coisas foram criadas. Porém, é pela igreja que os seres celestiais passaram a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Olha que privilégio. Nós, como igreja, fizemos os seres celestiais conhecerem. Seres celestiais aqui, os 24 anciões, os anjos, arcanjos, os querubins, serafins, eles conheceram a multiforme sabedoria de Deus através da igreja, através de nós. Olha que privilégio nós temos. Verso de número 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso de número 12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A palavra fé vem da expressão hebraica emuná. Emuná significa vida, firmeza, dignidade e de um indivíduo. Vida, firmeza e dignidade de um indivíduo. Então, o que é fé? Fé não é orar o paralítico ser curado. Isso é manifestação de dom. Fé não é você orar e alguém se curado de uma enfermidade. É manifestação de dom. Fé é uma vida firme, digna de um indivíduo. Firmada em quem? No fundamento, que é Cristo. Em Cristo Jesus, os cristãos têm ousadia e acesso a Deus pela confiança adquirida. Sobre a confiança, a carta de Tiago é esclarecedora. Pela fé em Cristo que se tem ousadia e confiança. Vamos lá? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Aí há uma coisa muito interessante.
No período da lei, era necessário, para que o homem tivesse acesso a Deus, ele primeiro tem um contato com o sacerdote. Era o sacerdote que tinha acesso a Deus, não propriamente um homem que levava um animal para sacrificar. Então o homem valorizava muito este fator. Mas agora nós que temos o acesso, nós temos o acesso direto a Deus, infelizmente nós não valorizamos este acesso, porque nós buscamos a Deus muito pouco. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Vamos lá, temos 15 minutinhos ainda de aula. Paulo era prisioneiro de Cristo, mas não queria que os irmãos desfalecessem por causa dele. Antes, os cristãos deveriam reputar as tribulações do apóstolo Paulo como sendo uma glória deles. Os cristãos não deveriam desfalecer ante as tribulações do apóstolo. Antes deveriam tê-las, as tribulações, no caso, como uma confirmação de que perseguidor era quem anunciava o evangelho. Aí o verso de número 14 é uma temática de muita campanha. Por esta causa, ou por causa disto, me ponho de joelhos perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo demonstra outro motivo pelo qual orava constantemente ao Senhor, que as suas tribulações não se tornassem um empecilho aos cristãos. O primeiro momento de oração foi para que Deus concedesse aos cristãos sabedoria e revelação em seu conhecimento. Aí uma coisa muito interessante. Normalmente, quando nós passamos por uma tribulação, nós queremos orar a Deus para que essa tribulação passe logo, que essa tribulação passe já. Aqui não é essa a preocupação do apóstolo Paulo. A preocupação do apóstolo Paulo aqui é a tribulação não afetar a vida dos outros que não estão enfrentando ela. Então o que o apóstolo Paulo está preocupado? Olha, que o que eu estou passando não desanime vocês. Então claramente ele está dizendo, o que eu estou passando não está me desanimando. Isto que está acontecendo é para a glória de Cristo. E Paulo entende que como a vida dele é uma influência para as pessoas que estão à sua volta, ele entende que aquilo que ele passa não pode desanimar ele, porque se desanimar ele, todas as palavras dele caem por terra. Por quê? Porque o apóstolo Paulo é alguém que vive aconselhando as pessoas. Não desanime, não pare, não faça. É aquele momento em que você aconselha tantas pessoas e às vezes você esquece que esse conselho serve para você. Aí você percebe que o apóstolo Paulo, a preocupação dele não é a tribulação na vida dele, é o que a tribulação que ele está passando pode desanimar as pessoas que estão à sua volta. Nós temos a preocupação de tirar a tribulação da nossa vida para não nos desanimar. Mas não é essa a preocupação do apóstolo Paulo. E por que não é essa? Porque ele sabe onde está fundamentado. Quem sabe onde está fundamentado, quem tem um entendimento que está fundamentado em Cristo, ele não está preocupado da tribulação desanimar ele, está preocupado da tribulação de desanimar as outras pessoas que estão à sua volta, porque ele é uma referência. Verso de número 16, para encerrarmos o capítulo de número 3. Olha, ficamos uma hora só uma hora todinha no capítulo de número 3. Então nós vamos abordar o capítulo de número 4 na próxima aula. Versículo de número 15 e versículo de número 16. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito Santo no homem interior. Temos duas referências de riquezas da graça, né? Efésios 1, 7 e Efésios 2, 7. As duas referências à riqueza da glória de Deus. As duas últimas referências foram utilizadas em momentos de oração. As riquezas incomparáveis de Cristo dizem das riquezas da graça que é por meio do Evangelho. Loucura para os que perecem, mas para nós que pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para nós é o poder de Deus. Então, resumindo, o capítulo 3 de Efésios está revelando o poder de Deus. Marcos, quero pregar sobre Efésios capítulo de número 3. Você vai pregar sobre o poder de Deus, sobre a salvação de Deus. O poder de Deus é o poder que não está limitado a espaço geográfico. O poder de Deus é o poder que não está limitado ao tempo. O poder de Deus não é um poder que está limitado
a circunstâncias. Não, o poder de Deus, ele entra no baile e salva o beberrão. O poder de Deus entra no tráfico e salva o traficante. O poder de Deus entra no prostíbulo e salva a prostituta, salva o prostituto. O poder de Deus entra num quarto de alguém depressivo e tira essa pessoa da depressão. O poder de Deus, ele tem acesso a todos os lugares. O poder de Deus, ele não está limitado a espaço geográfico. Então o poder de Deus tem acesso a pessoas que estão agora dentro de um presídio, estão com o corpo preso, mas o poder de Deus pode tornar a mente delas livres e elas se tornarem apenas prisioneiras em Cristo, porque quem está aprisionado em Cristo é uma criatura livre, está livre em Cristo. Então nós encerramos essa aula ponderando uma verdade: o poder de Deus nos alcançar e nós devemos glorificar a Ele por isso, e nós não podemos apenas nos aquietarmos em apenas sabermos do poder de Deus e não repassarmos essa ideia, ok? Então, próxima aula, nós voltamos para Gênesis, ok? Voltamos para Gênesis, aí teremos 2 aulas de Gênesis. Após isso, nós iremos mencionar, depois das 2 aulas de Gênesis, voltamos a mencionar a respeito do capítulo de número 4 da carta de Paulo aos Efésios. Então, te aguardo na próxima aula. Segunda-feira, às 3 horas, estaremos publicando aqui a nossa aula para a glória de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, feche os teus olhos. Qualquer dúvida, nos mande mensagem em nosso grupo. Irei mandar todo o PDF dessa aula no nosso grupo do WhatsApp, ok? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e não se esqueça, você é alguém que não merece o céu, merece o inferno. Eu sou alguém que não mereço o céu, mereço o inferno, mas nós tivemos a oportunidade de ter um contato com o poder de Deus, e esse poder não serviu apenas para nos salvar, mas todo dia serve para nos transformar. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação de vosso entendimento. Feche os teus olhos e vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te louvar por essa oportunidade, te glorificamos ao Senhor por tudo que fizera em nossa vida. Te glorificamos, ó Pai. Pedimos a Ti que o Teu nome seja glorificado e que nós possamos reconhecer o tamanho do Teu poder sobre nossas vidas, que nós possamos ser governados por Ele e nossa mente, nosso comportamento, nossa vida venha estar cativa em Ti, porque quando nós entendemos que estamos cativos no Senhor, o nosso comportamento é mudado por Ti. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula.